Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachar Deshatarine. Jaya Sri Prabhupada. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Que o Senhor Krishna possa nos ocupar em seu serviço devocional e motivado vida após vida. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Que bom estamos aqui para mais uma aula e vamos dar continuidade aos versos, do Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 6. Nos versos anteriores, Krishna descreveu as suas energias chamadas inferiores, que constituem a manifestação da criação material, que são terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Essas energias, algumas têm as características grosseiras e as outras características sutis, que compõem a estrutura do ambiente em que vivemos e também do corpo físico e mental, que constituem a identificação ilusória do nosso eu. E depois, no outro verso, Krishna explica que nós, o eu real, é a sua energia superior. Inicialmente, esses capítulos do 7 ao 12, que são considerados o centro, o néctar do Bhagavad Gita, eles explicam nitidamente sobre a posição energética, tanto da natureza material, quanto da energia espiritual de Krishna, que somos nós, que estamos atuando dentro de uma performance ilusória, tipo um sonho, quando nos identificamos com essa energia material, com o nosso corpo físico e com a nossa mente, naturalmente vivemos numa espécie de sonho, e toda a ideia do Bhagavad Gita é que entendamos a nossa natureza espiritual e nos situemos em nossa posição original como servos eternos de Krishna, e através do serviço devocional, ou seja, através de atividades neste mundo que estejam correlacionadas com a nossa situação original de servos eternos de Krishna, nós possamos adquirir uma consciência para que, após o abandono dessa forma física e sutil, voltemos para o mundo espiritual, que é chamado Vaikuntha Loka ou Krishna Loka. Essa é toda a história que vamos ter que passar aqui nesse mundo material, e através da sabedoria divina, ou as instruções de Krishna, nós vamos nos conscientizando cada vez mais e passamos a agir com uma inteligência, vamos dizer assim, científica ou analítica, que compreende as energias de Deus e não mais se ilude com os caprichos da intelectualidade, que formula ideias, teorias sobre Deus, sobre o cosmos, sobre o universo, qualquer coisa assim. Porém, quando ouvimos o Bhagavad Gita, e somente esses versos iniciais que eu acabei de refletir aqui, em umas 5 aulas, tudo isso aí já dá a base para você se libertar completamente da energia ilusória. Simplesmente entender, a alma vai fazer com que
nós saiamos dessa matrix, que qual é a ideia da energia ilusória que chama-se, né, Maya ou Matrix? É simplesmente fazer com que você esqueça da sua posição real como parte integrante de Krishna ou como, né, um servo eterno amoroso de Deus. Se você esquece disso, naturalmente você já é apanhado nas armadilhas da energia imaterial e vive aqui de uma maneira, né, irracional, animal, esquecendo, né, que a forma humana é muito especial porque ela lhe dá essa capacidade de sair desse mundo material. Porém, temos que ter, né, o conhecimento, a sabedoria que nos diz como fazer isso, né, e quem é Deus, como devemos seguir essas instruções práticas de Krishna para nos manter, né, enquanto estamos nesse mundo material. Temos que agir de uma forma responsável e sábia para não ficar mais assim, né, escravizado a um sistema trevoso ou de escuridão regido por Maya, né? Esse poder que essas pessoas ditas donas do mundo têm, nada mais é do que uma articulação de Maya, né? As pessoas que não querem sair do mundo material, não querem voltar para Krishna, mas querem permanecer aqui poderosas, donas do universo, do mundo, elas são escravizadas por essa energia ilusória de Krishna chamada Maya. Essas pessoas criam essa matrix e automaticamente as pessoas que também não estão interessadas em voltar para Deus ficam sob o governo, sobre a tutela, sobre, né, a manipulação dessas pessoas, de forma que tanto quem está mandando quanto quem está obedecendo são escravos de Maya. Todo um sistema de Maya só pode governar as pessoas se as pessoas que são governadas também assim, estão em ilusão, assim, completamente apegadas ao materialismo, né, ao desfrute material, ao medo, né? Então, essas pessoas são levadas pela energia ilusória de Krishna. Mas no Bhagavad Gita, Krishna explica que se a pessoa entende pelo menos isso, que ela é uma serva eterna dele e ela se rende aos seus pés de lótus, então automaticamente fica muito fácil assim, escapar dessa matrix. Que a matrix não é um lugar, entende? A matrix é um estado de mente, da mente. E Krishna explica que nossa mente tem que ser a nossa amiga, colaborando com a nossa inteligência, para que possamos atingir esse estado de consciência que Krishna vem nos pedir aqui quando narra o Bhagavad Gita, que a nossa consciência deve ser a consciência de Krishna. Nós não temos essa consciência só por nós mesmos, entende? A nossa consciência é integrada à consciência de Deus. Se nossa consciência não atuar na frequência da consciência de Deus, e isso é o que se chama, né, que falamos assim, temos que estar em consciência de Krishna, ou seja, sob a tutela da vontade, do amor, da misericórdia, né, da bondade, da amizade de Krishna, dessa consciência suprema. Se nos colocarmos sob, né, a rendição a essa consciência, então estamos em Krishna. Ficamos em Krishna. Krishna, ele se revela em nosso coração e nos traz muita paz, harmonia, felicidade, nos tirando do governo demoníaco, ou seja, sim, da natureza material. Porque na forma humana, o legal é isso, assim, porque geralmente as pessoas, elas sempre estão a julgar, a criticar que tudo é mal e que o bom é determinada coisa, ou o ideal é isso. Porém, devemos entender que nós estávamos numa forma animal
e vivíamos assim um mundo plenamente, né, ignorante, né, de Deus, das coisas espirituais, e avançamos, né, porque a vida é uma evolução constante de consciência, e a consciência ela evolui através das formas, e agora estamos numa forma animal, a partir do momento, estamos agora numa forma humana, e a partir do momento que você pretende continuar vivendo ainda com os hábitos e os valores animalescos da vida, então isso significa o mundo da Matrix, todo mundo competindo, né, invejando um ao outro, ou pessoas orgulhosas, pessoas que não têm esse princípio da fraternidade, que não estão nem aí, né, não estão dedicadas à busca divina. Tudo isso que nós estamos acostumados a ver nesse mundo, que é ampliado pelo poder dessa Kali Yuga, né? Dessa era de escuridão, assim. Então as pessoas estão realmente assim, muito vivendo tendências animalizadas, né? Só pensam, né, como diz, né, Srila Prabhupada, as pessoas só pensam em como dormir melhor, como comer melhor, como se reproduzir melhor, né, ou ter desfrute material melhor, ou como se defender assim, para sobreviver de qualquer maneira, né, não importa os outros, eu que tenho que viver, eu sou o centro do mundo, e daí isso expande também ao nível de comunidade, a nível nacional, aí acontecem, né, guerras onde um país quer se destacar dos outros, não importa que aquele outro país lá esteja sofrendo tantas misérias, dessa forma assim, né? Os países que querem assim, obter muita opulência em detrimento da exploração de outros países, e isso destitui tudo aquilo que se chama a irmandade espiritual. A ideia é que todo mundo estivesse bem, né? Pode ser que algum país fosse mais rico que o outro dentro, né, disso em termos de opulências materiais, mas quando estamos no espírito, entendemos que todo mundo está avançando em direção a Deus, deveríamos usar toda essa configuração material, entendendo que o proprietário é Deus, e que Deus é Krishna, e que Krishna deseja que todo mundo que está aqui nesse planeta Terra volte para o mundo espiritual, para Krishna Loka, Vaikuntha Loka. Essa é a ideia dos reis santos, né? Antigamente, se você lê o Bhagavatam, esses reis santos, né, promoviam toda a riqueza no mundo, numa distribuição onde todo mundo era favorecido dentro desse sistema espiritual e dentro de suas posições de evolução, onde todo mundo, né, trabalhava cooperativamente dentro de suas posições, seus talentos, mas cada um estava vivendo a sua vida ligada a Deus e praticando, né, os sacrifícios, as adorações, os rituais para voltar para Deus. Porque, como a gente fala, a morte ela está aí, né, a qualquer momento, tudo pode acontecer na vida das pessoas. Então, Krishna nos coloca aqui nessa humanidade, cria um sistema social e espiritual, e todo mundo, né, avança na direção de Deus, todo mundo é feliz. Isso é a Sati Yuga, né? A Idade de Ouro tinha uma característica assim, mas aí com o tempo vai havendo uma degradação de valores, onde as pessoas vão trocando o espiritual pelo material, de forma que chegamos agora nessa era de Kali Yuga, onde todo mundo é egoísta, todo mundo quer, né, corromper, né, subordinar, né, ou como diz no brasileiro, assim, todo mundo quer dar um jeitinho de se dar bem, e em função disso, numa falsa simulação, né, de bondade, de caridade, de ideais, acaba que o mundo vira um caos. Se Deus não estiver como o centro da existência de cada alma que está na forma humana, então todo mundo, né, cai, se degrada,
perde, né, a noção, o sentido da existência, e também os outros seres vivos, né, como os animais, os vegetais, assim, os minerais, tudo isso aí também é negligenciado ao extremo. A evolução é deixada, né, esse pensamento da evolução assim é completamente abandonado, e aí é uma bagunça só, né? Uma bagunça só, aí estão matando aí tantos animais cruelmente, depredando, né, a natureza, sem nenhuma consideração que ali é um ser vivo que está evoluindo, e que se essa matança continua, assim, vai vir um karma tremendo para todo mundo. Então, através do simples gostinho de desfrutar de um alimento que sacrifica um ser vivo que está em evolução, que não é nem destinado à alimentação humana, a humanidade continua sofrendo karmas terríveis que vêm, né, na forma de doenças, de epidemias, de catástrofes, de guerras, assim, de paranoias mentais, depressões, tudo isso aí em função do egoísmo, da pessoa desconsiderar os outros seres vivos, né? Também por não honrar, existem hierarquias de seres superiores à forma humana que estão aqui nos ajudando, então ninguém reconhece nada, todo mundo acha que só existe o planeta Terra, que, né, a existência gira em torno do planeta Terra, assim como também parece assim que a existência de cada um gira em torno dele mesmo, e que ele tem que estar bem e pronto, assim. Mas não é assim que funciona, né, no sistema divino de Krishna, né? No mundo espiritual, Krishna é o centro e todo mundo vive em amor, né? Na verdade, Krishna tenta fazer que todo mundo seja mais feliz que ele, e todo mundo tenta, né, satisfazer a Krishna para fazer que Krishna aumente a felicidade divina. Assim, é tudo harmonizado em amor, né? Aqui no plano material tudo é harmonizado em ódio, em desinteresse, desprezo, assim, bem assim, falso ego, né? Então Krishna, ele vem para destruir o falso ego. O Bhagavad Gita é um manual para você destruir aquilo que está te mantendo preso nessa existência material. E assim como eu falei que esse ego se expande a nível de nação também, que, né, uma nação, a nação também tem um falso ego, né, de uma egrégora de vários seres humanos, e elas tentam explorar outras nações, e isso também acontece a nível de planetas, né? Tem seres aí extraterrestres que têm um ego bem grande também, então querem conquistar o planeta Terra, e aí isso vai ampliando, porque esse mundo material, essa criação material, ela, quando Krishna cria, né, é exatamente para que nós possamos manifestar o nosso falso ego, né? Até o Senhor Brahma, o Criador do universo, assim, tem o passatempo dele no Bhagavatam, no capítulo 13, onde o Senhor Brahma foi chamado, né, por Krishna, né, para uma visita, e na hora que ele chegou, o porteiro barrou, né, e falou assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou o Senhor Brahma, o Criador desse universo. Aí ele falou assim: peraí que eu vou falar ali com Krishna, né? Então ele foi lá falar com Krishna, e Krishna falou assim: mas qual Brahma? Aí ele voltou e perguntou ao Senhor Brahma: mas Senhor Brahma, que é o Criador do nosso universo, né? O Senhor Krishna mandou perguntar que Brahma que o Senhor é, de qual universo? Aí ele falou assim: como assim, de qual universo? Do único universo que tem, né? Aí Krishna falou assim: chama ele aqui. Então isso aí eu estou falando sobre o falso ego, né? Então o Senhor Brahma entrou lá onde estava Krishna, e na hora que ele viu Krishna, havia assim 100 trilhões de Brahmas mais poderosos que ele, tocando os pés de lótus de Krishna, sabe? Imagina, quando ele descobriu que ele não era o único Brahma, né, que se achava assim o todo-poderoso só porque criou um universo, e o nosso universo é considerado assim bem pequeno, bem simples, né? O Senhor Brahma só tem 4 cabeças,
E os outros Brahmas que ele contemplava tinha milhões de cabeças. Então, tem universos assim, muito mais assim, formidáveis que o nosso. Nosso universo é tipo um lugar pobre, assim, perto de outros universos. Mas o Senhor Brahma se achava o tal, né? Então, até níveis de universos, há uma coisa de falso ego, né? Então, quando ele viu o Senhor Krishna ali, Krishna imediatamente, né, através dessa experiência, erradicou esse orgulho que ele tinha, né? Krishna criou essa experiência. Então, isso está no capítulo 13 do Bhagavad Gita, e no capítulo 14 do Bhagavata, desculpa. E no capítulo 14 do Bhagavata tem assim as orações que o Senhor Brahma faz ao Senhor Krishna após essa realização, né? Essa estupidez de ele achar que ele era alguma coisa perante Deus. Então, diante dessa insignificância espiritual, o Senhor Brahma, que é o ser mais elevado do nosso universo, inclusive ele é o mestre espiritual de todo mundo, né? Então o Senhor Brahma se ajoelhou aos pés de lótus de Krishna e fez essas orações maravilhosas do capítulo 14 do Bhagavatam, que um dia, né, poderemos também fazer aqui nas nossas reflexões. Então, isso tudo eu falei, né? Nossa, até meio que me perdi aqui, mas nós vamos falar hoje o verso 6 do Bhagavad Gita, né? O capítulo 7. Então, Krishna diz para Arjuna, depois de ter descrito, né, a natureza material e a natureza espiritual, que somos nós, ele disse: todos os seres criados têm sua fonte nestas duas naturezas. Fique sabendo com toda certeza que eu sou a origem e a dissolução de tudo o que é material e de tudo o que é espiritual neste mundo. Ok? Então, Krishna está falando aqui que todo esse teatro material de corpo, né, e espírito, né? Todo corpo tem um espírito. Então, todos os seres têm sua fonte nessas duas naturezas. Do lado, vamos dizer, na natureza material, que é composta de terra até falso ego, é a natureza material. E quem controla a natureza material desse pequeno mundo, né, chamado o nosso mundo pessoal, sou eu, a alma. Ok? Então, Krishna está falando, fique sabendo que, com toda certeza, a origem dessas duas naturezas, material e espiritual, sou eu. E também eu sou a dissolução, porque depois de um tempo, assim como a gente nasce, permanece por um tempo e depois abandona o corpo material, tudo, né? Inclusive esse universo, ele tem um tempo também de existência e depois ele se dissolve no corpo de Mahavishnu, que é Krishna, assim, é o Vishnu, alma de toda a totalidade material, né? E esse Vishnu nada mais é do que uma expansão de Krishna. Então Krishna está pessoalmente diante de Arjuna, falando, né, que através da sua expansão, Mahavishnu, ele é a origem e dissolução de tudo que é material e de tudo que é espiritual neste mundo. De modo que tudo vai entrar de novo na existência transcendental de Krishna. Porque tudo aqui, isso que eu tenho falado, tudo temos que ver como um cenário montado pelo poder espiritual, pelo poder mental que temos. Tudo que interpretamos, tudo que experienciamos é uma dança dos passatempos de Krishna para aprendermos a um dia tomarmos essa consciência superior e sairmos desse cenário, né, onde vários espíritos estão criando várias situações através da manipulação mental e espiritual, com os elementos chamados, né, materiais, desde terra até falso ego,
E aí ele fala, né, no final, Aham Sarvasya, né, Prabhavo Mataha Sarvam Prabhartate, que Krishna está falando, eu sou a origem de tudo, a fonte, e que no final tudo vai voltar para mim. Ou seja, Krishna, ele existe, né, ele é a realidade que existe antes de que tudo se manifeste, né, e nós também somos a manifestação de Krishna, e ele também é a dissolução de tudo que existe, antes que tudo, e tudo sempre volta para Krishna. Então Krishna, essa energia material, tem essa natureza, né, mutável, está sempre nascendo, sendo mantida por um determinado tempo, e depois ela, entre aspas, se morre, né? Ou seja, toda a energia espiritual, substancial por trás da energia material é reabsorvida em Krishna, em Vishnu, né, Mahavishnu, e depois ele manifesta de novo num grau de evolução do que todas as entidades vivas fizeram, né, dentro dessa brincadeira de planetas superiores, planetas inferiores. E aí Krishna cria, designa outro Brahma, né, outra entidade viva superior, para criar outro universo. E aí essa história continua assim indefinidamente, porque a criação da energia material por Krishna é somente para isso. É para dar uma oportunidade para as almas que resolveram experimentar a vida material, pensando que são deuses, né? Deuses assim, de verdade, né? A pessoa quer ser Krishna, aí Krishna no mundo espiritual fala assim, ó, aqui na energia espiritual não tem possibilidade de ilusão, você não pode viver iludido pensando que sou eu, mas eu vou criar uma energia material que é constituída por esses elementos, e você vai tentar manipular essa energia material para tentar ser Deus, né? Por isso que tem muitas pessoas aí tentando ter poder místico, né? Quando a gente lê o Bhagavata, vê que esses demônios, eles querem assim controlar o universo mesmo, serem senhores, eles desafiam, né, o poder de Deus, assim, uma loucura completa, né? Outras pessoas querem perder a individualidade ou a servilidade eterna amorosa com Krishna, tentando se fundir em Deus, assim, perdendo o eu, né? Assim. Mas isso nunca vai acontecer. Você é eternamente um servo eterno amoroso de Krishna. Enquanto você não se situar nessa posição e reconhecer que Krishna é a origem de tudo, é a dissolução de tudo, né? E que Krishna é uma pessoa absoluta, que você só vai compreender através do serviço devocional. Se você sabe disso, então você se rende a Krishna, e Krishna dentro do seu coração, vendo que você realmente está entregue nessa sabedoria, nesse amor, ele manifesta a misericórdia dele. Então a misericórdia de Krishna é tornar o impossível possível. Você vai conseguir compreender de alguma forma, né, que isso aí também é místico, a natureza de Krishna, a existência de Krishna. Essa forma, né, dele de dois braços, né, a cor azul, com a pena de pavão, como ele desenvolve seus passatempos no mundo espiritual. Por isso que quando estudamos o Srimad Bhagavatam, que é um estudo que fazemos depois de estarmos rendidos a Krishna, né, o Bhagavad Gita, Krishna ensina que ele é Deus e que você tem que se render a ele. E o Bhagavatam é um conhecimento progressivo dessa natureza rendida de revelação que Krishna faz dele mesmo no Bhagavatam. E aí você vai chegar ao ponto do canto 10 do Bhagavatam, e ali está a essência, né, onde o próprio Krishna é descrito com detalhes, né, os seus passatempos, as suas histórias. E ao você ler o Bhagavatam, automaticamente o poder espiritual desse canto 10º, que você deve assim somente ler depois de ter lido os 9 capítulos antecedentes, você vai sentir no seu coração a revelação desse ser absoluto.
Então temos que estudar. E ao mesmo tempo, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, ele falou assim, tem pessoas que não conseguem estudar, que para elas é muito complicada, né, a filosofia. Então o Senhor Chaitanya, em vez de manifestar, né, em vez de Krishna manifestar a sua misericórdia para as pessoas que estão estudando, né, o Bhagavatam, se associando com os devotos puros, o Senhor Chaitanya, assim, nessa Kali Yuga, vendo que todo mundo é muito caído, muito egoísta, assim, ele falou assim, eu vou tentar dar a minha misericórdia máxima, que é, se vocês puderem, né, cantar, assim, puramente o meu nome, que é esse Mahamantra, né, o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se vocês cantarem continuamente, com devoção, com pureza, com entendimento de que esse nome não é diferente de mim. Então, se vocês colocarem realmente o seu coração ávido por realizar Deus nesse canto, e esse canto é um choro que você faz a Deus pedindo para que Ele te ocupe em serviço devocional nesse mundo, então isso também, assim, vai te dar uma abertura interna para que Krishna se manifeste no seu coração. Então, assim, Krishna, ele é sensacional, né? Krishna é maravilhoso, é a bondade suprema, e ele veio a nossa condição, né? Aqui em Kali Yuga, mesmo que você fale de Krishna, você fale todo o estudo, as pessoas falem tudo numa linguagem mais simplificada, mesmo assim, no coração das pessoas não nasce aquele desejo, assim, de realizar Deus. As pessoas nem têm, assim, curiosidade, né? Não querem, muitas pessoas ditas também devotas, nem leram o Bhagavad Gita, não leram o Bhagavad. Sim, mas pelo menos elas acreditam em Krishna. E em Kali Yuga, então, Krishna fala assim, já que você tem uma fé em mim, né, mesmo que seja uma pequena fé, se você cantar o meu santo nome, isso vai ser igualado, né, à meditação, à adoração às deidades, aos estudos das escrituras, penitências, caridades, austeridades. Assim, cantando o santo nome, isso aí vai ser superior a qualquer outra coisa que você faça. Essa é a misericórdia, né, assim, ao picolé doce dado por Krishna para nós aqui nessa Kali Yuga. Então, quem não está cantando, né, assim, é totalmente, né, desafortunado. O próprio Deus está falando, você é muito, né, você é muito desafortunado, porque Deus, ele está se dando a si mesmo para todo mundo, mas ninguém quer Deus, assim. A pessoa quer o ego, né, quer o falso ego, a pessoa quer ser Deus, ela não quer se render a Krishna. Então esse é o mal que nós vamos ter que levar durante, né, vidas e vidas e vidas, até que Krishna fala, né, Bahodam Yamanante Gnunamam Prapadyate Vasudeva Rasavanti Samahatma Sudulabha. Então Krishna fala, depois de muitos nascimentos e mortes, você nessa historinha do mundo material, né, capengando por aqui, cheio de sofrimento, sendo esse cara rebelde mesmo, não vou aceitar Deus, eu entendo Deus como assim, e a minha religião é melhor que a sua, a minha filosofia, toda essa coisa aí de competição, né, de filosofia, religião, política, economia, tudo isso aí que é a manifestação da natureza das pessoas inconscientes de Deus, né? Então Krishna fala, você vai ficar aí tantos nascimentos e mortes, indo para mundos infernais, assim, de agonias assim, terríveis, e também de repente você vai para mundos celestiais, de desfrutes, assim, onde você vai esquecer completamente Krishna, assim. E então você tem que tomar consciência, né? Você tem que voltar para essa sabedoria. Então Krishna fala nesse verso que eu citei que depois de muitos nascimentos a pessoa entende que eu sou Deus Vasudeva. Vasudeva é a consciência suprema. Entenda, né, que Krishna fala que a sua consciência é parte da minha consciência suprema. Você por si só, por ser parte de mim, não tem existência relativa ou separada de mim. É muito simples entender isso. Não adianta você querer tentar viver uma vida separada de Deus e ao mesmo tempo querer ser Deus sem estar rendido ao Deus real, que Krishna, né,
manifesta aqui nesse mundo aqui. Imagina, Krishna faz do impossível o possível. Krishna, ele se manifesta na poeira cósmica da sua criação material, que é esse planeta Terra, desenvolve passatempos, aparece assim como um ser humano, né? Aparentemente assim, né? Todo mundo pensa que Krishna é um ser humano, assim, esse poder da manipulação mística que Krishna tem, que é impressionante, e ninguém vai reconhecer Krishna se realmente não praticar esse serviço devocional interno e externo, né, de compreender a natureza de Deus. E no Bhagavad Gita, Krishna fala, se a pessoa compreende a minha natureza e as minhas atividades, né, a minha pessoa, ela se liberta mesmo nessa vida material, ela volta para o mundo espiritual. Porém, para você compreender a natureza de Krishna como uma pessoa, você tem que se render a ele, para entender o que é uma pessoa absoluta. Ok? Por isso que cantamos, né, o Santo Nome, o Mahamantra Hare Krishna, assim, constantemente, para purificar a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso coração, para dar essa abertura energética para Deus se revelar para nós. Senão só vamos ficar assim, sabendo que Krishna é Deus, mas não vamos realizar a intimidade com Krishna. Então, automaticamente, quando você realiza Krishna, você realiza aquilo que você é, né? Prabhupada dava o exemplo que quando você se põe sob a luz do sol, assim, você automaticamente se vê, né? Então também, da mesma forma, se você se rende a Krishna com amor e devoção, a sua alma se destaca no seu entendimento interno, aquilo que você sempre foi naturalmente. Então, nesses versos aqui, né, nesse verso 6, Krishna está falando que todos os seres criados têm sua fonte nas duas naturezas dele, né, a inferior e superior, e que ele é a origem de tudo. Então, se Krishna é a origem de tudo, a gente pode até brincar aqui nessa natureza material, usar, né, assim, algum poder místico, que isso é natural, mas não ficar assim presos, dependentes, tentando sobrepujar outras pessoas, assim. Se usarmos poder místico, vamos usar para favorecimento da nossa avanço espiritual nesse mundo, né? Não vamos usar para explorar outras pessoas ou conseguir assim muitas coisas materiais, riquezas materiais. Assim, simplesmente assim entendemos que tudo pertence a Krishna e estamos rendidos a Krishna. Assim, Deus, ele fala, ele vai nos dar o que nós quisermos. O que Krishna não quer é que nós percamos a nossa consciência do eu de servo eterno amoroso de Krishna. Então a maior riqueza é o amor a Deus. Essa é a verdadeira riqueza. Quando você está vivendo em amor a Deus, aí você se iguala até a Krishna, assim, em poder espiritual. Mas você não vê mais, você vê que tudo é uma ilusão. Entende? Quando você vive em consciência de Krishna, você já não interage mais com essa natureza material sob os valores do falso ego. Você não quer ser mais rico, não quer ser, né, mais sábio que ninguém, mais nada, porque tudo isso não é desse eu que você está pensando. O único rico, o único sábio, o único poderoso, o único belo, tudo é Krishna. E se você está associado com Krishna, então você, né, é rico também, é sábio, é belo, assim, porque Krishna, ele começa a te dar tudo que você quiser. Mas você já não cai mais na armadilha de Maya. Krishna, ele te protege. É uma mudança, né, de paradigma. Esse eu seu, esse falso ego, para de desejar coisas materiais, porque entende que tudo isso, terra, fogo, ar, éter, né, o que você pensa, o que você sente, o que você deseja, as suas vontades, tudo isso aí é energia de Krishna que você está usando para brincar aqui nessa natureza material de tentar ser Deus. Então, né, então Krishna vem aqui nesse mundo e fala assim, ó, você não é Deus, eu sou Deus. Mas se você se rende a mim,
você passa a ter um poder divino também para fazer o que quiser, não é? O Senhor Brahma, né, como a gente estava falando anteriormente, ele cria todo esse universo. O Senhor Brahma, ele tem a onisciência a nível desse universo. Cada cantinho, né, da existência, o Senhor Brahma sabe o que está acontecendo, ele tem toda a sabedoria para resolver todos os problemas dessa existência, assim, né, quando os semideuses estão assim, em conflito com os demônios, os seres trevosos, eles vão lá pedir auxílio ao Senhor Brahma, e o Senhor Brahma vem e resolve tudo. Porque o Senhor Brahma está conectado com Vishnu, com Krishna, e aí ele tem a solução para tudo. Não tem problema para um devoto, né? Um devoto puro, ele caminha nesse mundo assim completamente em paz, porque ele sabe que a vida dele é toda controlada diretamente por Krishna, e quando aparece assim algum dito problema, ele recebe a sabedoria de Krishna e soluciona qualquer coisa, tanto na sua vida quanto na vida de outra pessoa. Por isso é muito importante estarmos, né, assim, pedindo um aconselhamento ao mestre espiritual, né, a um ser de nível de estatura elevada dentro dessa hierarquia universal em que estamos. E aí tudo é muito simplificado, mas quando a gente começa a imaginar soluções, a inventar idealizações de acordo com o nosso falso ego, a nossa vida começa a ficar cada vez pior. Isso cria uma desarmonia, né? Porque o universo é a energia de amor de Deus. Como disse o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nós vivemos num oceano de bem-aventurança, mas nós só estamos colhendo miséria, sofrimento, porque não queremos nos associar com aquele que é a fonte desse oceano de bem-aventurança, que é o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu no nosso coração. De modo que eu posso aqui repetir isso aqui tantas e tantas vezes, mas na prática, tão logo a pessoa ouça essa palestra aqui, essa aula, ela já esqueceu, ela começa a viver a vida do falso ego dela de novo e deixa essas palavras assim. Por isso é preciso, né, repetir constantemente. Então o que é um mestre espiritual, né? Então o Senhor Chaitanya fala, é aquele que repete constantemente o que Krishna está falando, sem alterar nada. Essa é a função de todo mundo que se rende a Krishna tem que se tornar um mestre espiritual nesse sentido de repetir continuamente as instruções de Krishna para as almas, né, que estão assim querendo avançar espiritualmente, mas que se esquecem o tempo todo, né? Cada dia a pessoa já esqueceu de Krishna, desse entusiasmo, e aí os devotos mais avançados têm que manter esse entusiasmo para a pessoa se manter desperta e prática ativamente nesse mundo, né? Não é só assim que eu acordo a pessoa de um sonho e a pessoa continua na cama tentando dormir de novo, né? Não é assim. Você tem que acordar a pessoa e tirar ela da cama, joga uma água fria na pessoa, né? E fala assim, acorda, levanta dessa cama, vai viver além dos sonhos. Então esse mundo material, essa energia que estamos aqui nesse exato momento, é um sonho de Mahavishnu. E Krishna vem nesse sonho, né, assim como um projetor, né, divino, e nos ensina como sair desse sonho. E para sair desse sonho nós temos que levantar da cama de Maya e agir espiritualmente. E o processo para essa Kali Yuga é principalmente cantar o santo nome de Krishna. Então todo dia, sem falta, você tem que cantar o santo nome de Deus. Você pode, né? Prabhupada estabeleceu 16 voltas. Mas você vai indo devagarzinho até chegar nesse padrão. Quando você chegar nesse padrão, você vai estar assim mais purificada e tendo uma vida completamente diferente da que você tem agora. Porque ao desejar realmente Krishna, cantando, né, com devoção, estudando Bhagavad Gita, ouvindo, né, de outros devotos a falarem sobre Krishna, você vai purificando a sua vida de tal maneira que a sua vida se torna praçada, né? Você se alimenta da vida pura de Deus.
reconhecendo que tudo à sua volta é Krishna manifesto como energia material e energia espiritual. E que Krishna também está dentro do seu coração, como a origem de todo esse cenário que você está vivendo e também como a origem da sua própria alma. Aí cria uma unidade de consciência espiritual, né? Onde você entende tudo em seus devidos lugares, não mais se engana e pronto, você fica em paz, entendendo que todas as suas vontades assim, de conseguir as coisas nesse mundo, poder místico, né? Certas adorações, certos desejos, já não é ilusão também. Por isso que Krishna fala, se você cuidados com os poderes místicos, porque esses poderes vão fazer você se sentir melhor, né? Mais poderoso que as outras pessoas, mas no final você está sendo mais escravizado ainda do que se você tivesse uma vida normal, assim, sem esses poderes. Porém, quando você atingir o amor de Deus, quando no seu coração, você tiver com o coração totalmente puro em relação a esse serviço devocional, a esse desejo de bem-estar, né, social e espiritual da humanidade, então esses poderes místicos aparecem naturalmente na sua vida, porque você, sendo uma parte integrante de Krishna, você também tem poderes místicos de acordo com a sua natureza espiritual. E Krishna, se ele quiser, ele vai te usar para determinado propósito, ele vai potencializar esses poderes místicos para você se tornar um agente cada vez melhor da luz. Então é isso que ele fez com o Senhor Brahma, né? Quando ele cria um universo, ele pega, né, a alma mais avançada desse mundo e intensifica os poderes místicos dessa alma e a ponto de um ser vivo poder criar um universo inteiro que abriga todos os seres vivos. E nós temos um pequeno universo para criar aqui, né? Que é esse universo que, né, do nosso corpo, da nossa mente. Então tentemos, né, fazer o uso adequado de nossos poderes, interagindo com essa situação amorosa de servo de Deus, para que nosso mundo se torne perfeito, né? Como o Cristo falava, né? Que nosso mundo seja perfeito como é perfeito o reino do Pai, que está dentro do nosso coração. E essa harmonia, essa paz é algo assim indescritível. E só através dessa paz, né, o Bhagavad Gita diz, que você está em união de consciência com Krishna, é que nasce a verdadeira felicidade. Que é Ananda, né? Ananda também, que é a parte constitucional da nossa essência espiritual, se manifesta. Então tudo isso é muito maravilhoso, é muito simples. Mas existe algo em nós, um princípio animalesco de vontade de explorar, de, né, possuir, de desfrutar da energia inferior de Krishna. E aí, enquanto nós estivermos nessa situação, nós ainda não estamos vivendo como seres humanos, né? Seres humanos significa que ele se religa a Deus. Então aí você começa a utilizar a sua forma humana. Senão você ainda está no passado animal, e Krishna fala aí, se você abandona o seu corpo ainda nessa propensão animal, então você perde sua forma humana e volta para ser um ser animal de novo, até que você vai voltar a outra forma humana e tomar essa consciência, né? Seja pelas instruções de Krishna ou dos seus devotos puros, ou das suas expansões que se manifestam aqui em passatempos nesse mundo material, de modo que Krishna está sempre assim nos avisando, né? Sempre assim, você saia dessa, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, né? Adora-me, para de ficar oferecendo respeitos a seres que não tem nada a ver, que são animais mesmo, assim, animais sofisticados, né? Então Krishna está falando, eu sou a origem de tudo, qual o problema em você se render a mim? Qual o problema em você aceitar esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, que é a misericórdia, né, que eu manifestei nesse mundo, assim, para qualquer, assim, né, como o Prabhupada fala, né, para qualquer tolo, qualquer patife, qualquer enganador aqui, né?
Então, para todo mundo, esse santo nome, assim como a luz do sol, né? A luz do sol não fica se escondendo de quem é ruim, quem, né? Assim, a luz do sol, assim, misericórdia, né? Para todo mundo, assim. Mas as pessoas são desafortunadas, infelizmente, porque rejeitam, assim. Mas, fazer o quê, né? Cada um está recebendo a instrução que quer e faça o que quiser. Mas se você já tem a sabedoria e não a pratica, então isso é burrice, né? É burrice, é a curiosidade desmedida. Então Krishna está falando nesse verso que ele é, né, a origem de tudo. Sempre lembra disso, né? A origem. Nada acontece na existência de ninguém se Krishna não mantiver ou não criar em cima daquilo que nós desejamos. Então tudo, nós não somos criadores diretos, nós somos co-criadores. Nós pensamos, né, nós propomos e Krishna dispõe a nossa proposta de acordo com o que ele acha. Se você é um devoto que está avançando no mundo, aqui no mundo material, né, querendo voltar para o mundo espiritual, então Krishna, certas coisas que você quiser, Krishna não vai dar. Não vai dar, porque vai atrapalhar a sua vida espiritual, né? E certas coisas que você não quer, ou certas situações, às vezes Krishna vai criar para você vencer certas barreiras internas que realmente estão te ancorando nessa energia material, nessa prisão, né, da matéria aqui, do corpo físico, dessa terceira dimensão principalmente. E aí, né, através dessas ditas, entre aspas, negatividades, tudo isso é Krishna te ajudando. Então você nunca mais se lamentará na sua vida. Você nunca mais vai ver defeito em nada. Você vai entender que cada pessoa está na sua posição certinha, na sua relação consciente ou inconsciente com Krishna, em sua relação direta ou indireta com Krishna. Porque tudo é Krishna, não tem jeito de você assim, viver separado de Deus. Essa é a ilusão do falso ego, né? Isso a gente que cria, né? Nesse sentido, então, eu vou ler aqui o significado de Srila Prabhupada, porque já passamos até do nosso tempo, como sempre, né? Então, Prabhupada diz: tudo que existe é um produto da matéria e do espírito. O espírito é o fator básico da criação, e a matéria é criada pelo espírito. O espírito não é criado a uma certa etapa do desenvolvimento material. Ao contrário, este mundo material se manifesta apenas devido à energia espiritual. Este corpo material, né, grosseiro e sutil, desenvolve-se porque o espírito está presente dentro da matéria. Uma criança, aos poucos, cresce até a adolescência e depois torna-se um adulto, porque essa energia superior à alma espiritual está presente. De modo semelhante, a manifestação cósmica inteira, sob a forma do gigantesco universo, desenvolve-se por causa da presença da superalma Vishnu. Portanto, o espírito e a matéria, que se combinam para manifestar esta gigantesca forma universal, são originalmente duas energias do Senhor. E, por conseguinte, o Senhor é a causa onde tudo se origina. Como parte integrante do Senhor, porém fragmentária, a entidade viva pode ser a causa de um alto arranha-céu, uma fábrica enorme, ou mesmo uma grande cidade. Mas ela não pode ser a causa de um grande universo. A causa do grande universo é a grande alma ou a superalma. E Krishna, o Supremo, é a causa das almas grandes e pequenas. Portanto, ele é a causa que origina todas as causas. Confirma isto o Katha Upanishad 2.2.13. Nityo Nityanans Chetanas Chetananam. Então,
Com essas palavras de Srila Prabhupada, vamos, né, encerrar essa aula com chave de ouro, onde nós todos os dias vamos, logo ao acordar, né, na nossa cama assim, de Maya, vamos lembrar que aquele corpo físico não somos nós, nem a nossa mente que está pensando, nem, né, o nosso corpo emocional que está sentindo, assim, nada disso somos nós. Esses instrumentos apenas interagem para que exista esse mundo no qual você está tendo experiências, mas você mesmo, a alma, né, o espírito é diferente de tudo, e também Krishna que está no seu coração é diferente de tudo isso, no sentido, né, absoluto de ser, mas que tudo isso é originado, né, tanto eu, o espírito que estou passando as experiências, quanto as experiências e o local das experiências são energias de Krishna que está dentro do nosso coração, controlando tudo, favorecendo, né, disponibilizando os nossos desejos para vivermos a vida que quisermos, dentro daquilo que se chama, né, nossa pequena independência ou livre arbítrio. E aí Krishna traz o Bhagavad Gita e com esse arbítrio, né, inteligente da sabedoria, decidimos, né, nos render a Krishna dentro do nosso coração, ou seja, nos situarmos, né, no reino dos céus, né, como dizem os cristos, né, nesse entendimento, e daí nessa vivência o nosso mundo externo, né, dito mundo externo ou manifestação da nossa mente, ele muda de configuração para o aspecto, né, Brahman, espiritual, e aí vivemos uma vida consciente. Isso é a consciência de Krishna. No momento da morte temos que abandonar esse corpo material em consciência de Krishna e voltamos para a dimensão vibracional, onde a nossa consciência está situada no momento do abandono desse corpo físico e mental. E aí essa consciência é o corpo espiritual que recebemos, né, que sempre temos eternamente, mas que interage com o mundo espiritual e temos essa forma espiritual como é a forma absoluta de Krishna e interagimos com Krishna ou com as expansões de Deus. Assim, lá no mundo espiritual assim, tem muitas variedades de convívio, né, divino, né, em diversas, assim, infinitas relações, só que tudo é bem-aventurança, porque tudo é um oceano de bem-aventurança. Não tem esse negócio de coisa ruim, tristeza, sofrimento, isso aí tudo é o falso ego, é a mente que esqueceu de Krishna, né? Então o devoto puro, ele está sempre em êxtase, em amor, né? E nessa expectativa de que todo mundo se volte para Krishna e saia desse sonho, né? Saia desse sonho, assim, não tem nenhum sentido aqui, é uma matrix, assim, um negócio meio ridículo. Temos que acordar todo mundo, aproveitar essa oportunidade que Chaitanya Mahaprabhu nos deu de cantar o seu santo nome e voltar imediatamente para o mundo espiritual. Aproveitar ao máximo o tempo dessa forma humana, né? Não ficar tentando assim prolongar inutilmente a nossa vida dentro de um sonho. Temos que acordar e viver a realidade, né? E após a morte, aí Krishna fala, tudo bem, você agora não precisa mais ficar nessa paranoia aqui material, volte aqui para o mundo espiritual, que é a minha energia pura e interna de amor, consciência, né, eternidade e felicidade, assim, bem-aventurança ilimitada. E assim todos nós seremos felizes, né? Por isso que falamos assim, né? Cante e seja feliz. Esse é o lema, né? Cante e seja feliz. Ou seja, recupere a sua posição e volte para Deus no momento aqui dentro do seu coração e depois na dimensão divina onde está Krishna. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês possam meditar, refletir profundamente e encontrar esse maravilhoso reino de Deus dentro de seus corações. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça, Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo.